Ou então, para que nós possamos analisar o algoritmo de Quicksort sob o ponto de vista do caso médio, nós vamos primeiro apenas ver que se um certo caso ocorresse sempre, nós teríamos o caso análise do Quicksort, mesmo mesmo em pior caso, melhor do que o n quadrado que a gente tinha estabelecido na aula anterior. Então, esse n quadrado é de pior caso e nós queremos fazer análise de caso médio. Então, suponha que na hora que nós fazemos a partição do vetor baseado na posição do pivô, acontecesse que sempre houvesse uma divisão, ainda que não fosse equilibrada como seria ideal, né? Na metade do vetor, metade para cada lado. Suponha que apenas uma fração pequena, por exemplo, cerca de um décimo do vetor estivesse de um lado, 9 décimos do vetor estivesse do outro lado. Deixa eu só dar uma olhada nessa expressão aqui. Acho que isso aqui deveria ser um décimo, senão a soma não dá certo, né? Então, digamos que isso aqui fosse um décimo, isso aqui fosse um décimo, o tamanho do vetor, e os nossos 9 décimos adicionais estivessem do outro lado. Quer dizer, essa é uma divisão que parece muito desequilibrada. Entretanto, sob o ponto de vista da relação de recorrência que passa a descrever a complexidade do algoritmo quando isso ocorre, não faz diferença para a fórmula fechada que responde à complexidade que soluciona a relação de recorrência, se a fração obtida é uma fração meio a meio, ou se é uma fração 1/5, 4/5, ou se ela é 1/10, 9 décimos. Quando você resolve todas as relações de recorrência com essas frações complementares, você vê que a solução, dado que esse termo seja θ de n, a solução é sempre a mesma, n log n. Então, olhando para essa árvore de recorrência, a gente percebe o seguinte: nós temos a instância de tamanho n original aqui em cima, né? Ela vai ser resolvida através da solução do que está representado nessa árvore nos dois nós, esquerdo e direito, e o termo independente que corresponde ao número de operações realizadas para completar a solução do algoritmo, no primeiro caso é n. No segundo caso vai ser o n sobre 10 da primeira recorrência e o 9n sobre 10 da segunda recorrência. Em outras palavras, se você olhar nessa expressão, esse termo que está aparecendo aqui é o termo independente que diz qual é o custo de combinar as soluções das duas recursões ou o tempo necessário para você realizar essa divisão. Nesse caso, como se trata do Quicksort, que não faz nada depois, é só o tempo de se fazer a partição. Então, você tem o tempo θ de n no primeiro caso, você tem o tempo da ordem de n sobre 10 na primeira recorrência e o tempo da ordem de 9n sobre 10 quando você expande essa recorrência daqui. Então, olhando para essa expressão, é exatamente isso que eu estava comentando aqui, né? Você tem n sobre 10 termo independente da primeira recorrência, 9n sobre 10 termo independente da segunda recorrência. E assim por diante. Como nós estamos olhando para a análise assintótica, trabalhar com n ou trabalhar com n-1, tanto faz. Certo? É o comportamento da função que interessa. Então, observe o seguinte: se você faz a soma ao longo de cada nível dessa árvore, a soma é n em cada um desses níveis. E, portanto, quantos níveis nós temos? Bom, tantos níveis quantas vezes é possível dividir n por 10 nonos, que é a fração que aparece como quociente de n em cada um desses casos. Então, o número total de níveis é log de n. Bom, log de n em que base? Na base 10 nonos, que é uma base maior do que 1, portanto, esse log faz sentido, né? E o custo em cada nível é não mais do que n. Então, tudo que nós temos que fazer, somando na vertical, seria somar a coluna que apareceria aqui do lado direito, constituída das somas nos vários níveis. Então, esse custo é o n por nível vezes os log n níveis. E aqui nós podemos omitir a base do log, porque você pode transformar o log de uma base para qualquer outra, a constante multiplicativa resultante é absorvida pela notação O. Então, se o Quicksort funcionasse de tal modo que toda vez que fizéssemos a divisão em torno do pivô,
essa divisão fosse exatamente em 1/9 dos elementos por um lado e 1/10 dos elementos por um lado e 9/10 dos elementos para o outro, o quicksort funcionaria em tempo n log n. Acontece que isso não dá para ser garantido, porque eu não consigo determinar qual é o elemento da posição 1/10 do vetor para usá-lo como pivô. Para eu conhecer os elementos que estão na posição 1/10 ao longo de todo o processo recursivo, eu precisaria ter o vetor ordenado, mas é exatamente isso que eu estou buscando fazer, ordenar o vetor. Então eu não tenho essa informação. Então o que a gente faz ao invés disso, né? A gente procura evitar essa escolha infeliz do pivô, que é o que acaba levando para o pior caso. Então, para minimizar esse problema, nós vamos usar aleatoriedade, ou seja, vamos imaginar que o algoritmo quicksort, na verdade, funciona assim. Dado um vetor a ser ordenado, ao invés dele pegar sempre o elemento que está na primeira posição e usar como vetor, ele vai sortear qual dos elementos do vetor a ser ordenado vai ser usado como pivô. E com isso, quem sabe, a probabilidade vai ser tal que, com muita frequência, com frequência suficientemente alta, esse elemento escolhido aleatoriamente vai cair numa posição tal que fica uma fração do vetor para um lado e uma fração do vetor para o outro. Como eu disse antes, não é muito importante se a fração é meio, ou se ela é 1/10, ou se ela é 1/5, porque a solução da relação de recorrência em todos esses casos é a mesma. Só que na expressão da relação de recorrência que descreve o comportamento do quicksort quando introduzimos essa aleatoriedade, é uma expressão um pouquinho mais complicada. Nós vamos ter que calcular a média, já que queremos a análise de caso médio, do que ocorre conforme seja a posição em que esse pivô aleatório, na posição em que ele cai. Então, no processo de partição, ao invés da escolha ser sempre o elemento da primeira posição, nós vamos fazer uma escolha aleatória dos elementos do vetor, escolhendo um índice i aleatoriamente entre o extremo esquerdo e o extremo direito, P e R, do vetor. E aí nós dissemos muito bem, então, o último elemento, né, o elemento da posição R, vai ser trocado com o elemento da posição I, de maneira que agora eu posso considerar que o elemento da posição R é o pivô que eu vou utilizar. Bom, que elemento é esse? É o elemento que estava na posição I e o valor do índice I foi sorteado aleatoriamente. Então, posso usar o mesmo procedimento que a gente viu antes, o particione anterior, que se baseava no elemento da posição R, porque agora eu joguei para a posição R um elemento que foi sorteado aleatoriamente. E o resto disso é o quicksort normal. Ele tem as suas duas recursões aqui e esse particione, que agora é um particione aleatório para fazer. Então não mudou praticamente nada no algoritmo, a não ser a inclusão dessa linha 1 para selecionar o elemento aleatoriamente e a linha 2 que joga esse elemento aleatoriamente escolhido para a última posição. Então o algoritmo fica praticamente igual ao que ele era antes, a menos da escolha aleatória. Então, como é que é a relação de recorrência para o caso médio desse algoritmo daí? Então vamos chamar de t de n o tempo médio desse algoritmo. E o procedimento de particionamento que a gente acabou de definir, ele vai rearranjar esse vetor, devolver no índice de tal modo que tudo que está à esquerda é menor ou igual do que o elemento da posição dada naquele índice, e tudo que está à direita é maior do que o elemento da posição correspondente àquele índice. Então, a partição é a mesma coisa de antes, só que agora baseada nesse elemento que foi aleatoriamente sorteado. Bom, esses dois casos bases aqui são triviais, né? Se o vetor não tiver elemento nenhum, toma tempo θ de 1. Se ele tiver um elemento só, também não há nada o que fazer, já está ordenado, então θ de 1. Agora vamos para a expressão da relação de recorrência para análise de caso médio. O algoritmo que estamos analisando, sob o ponto de vista de caso médio, ele pode ter agora um comportamento... Você me faz um favor? Você pode abrir a porta e dizer para o pessoal que eu não estou conseguindo dar aula? Puserem uns 3 metros de distância entre o barulho deles e a porta já ajuda.
Obrigado, viu? Então, veja, a questão que determina o tamanho das duas partes que ficam divididas pelo pivô depois da aplicação do método da partição, o tamanho dessas duas partes é que vai determinar se temos uma fração ou se não temos uma fração. Porque veja, mesmo no sorteio aleatório do índice da posição que vai ser usado como pivô, pode acontecer que o elemento correspondente acaba recaindo numa posição muito no início ou muito no final do vetor. E se isso acontece, você não tem uma partição em fração. Desculpa, dá licença. Então, o que eu dizia é o seguinte, a escolha do pivô, embora ela seja aleatória e isso aumente a chance da gente fazer uma divisão do vetor em duas porções, cada uma das quais seja uma fração do tamanho original, não garante que isso vai acontecer. O pivô escolhido ainda pode cair na primeira posição, ou na última posição, ou quase na primeira ou quase na última, e com isso ainda haver a mesma tendência que a gente viu para o que ocorre no pior caso. Então, o que nós vamos fazer é considerar o seguinte. No momento de uma dada partição, eu estou particionando o vetor e restam, vamos dizer, do lado esquerdo do vetor, k elementos para serem ordenados recursivamente na primeira recursão. Quantos restam na segunda parte? n-1 menos k elementos. Os demais, certo? Então, as duas recursões que ocorrerão correspondem às recorrências t de k e t de n-1 menos k. Agora, eu vou fazer, portanto, essas duas recursões que correspondem a essas duas recorrências e eu preciso considerar que isso está ocorrendo, como eu quero fazer análise de caso médio, em qualquer uma das possibilidades que vão para k de 0 até n-1. Mas eu quero fazer isso na média. Então, eu somo tudo e divido pelo número de possibilidades. Então, eu tenho um total de n possibilidades de posição de partição, somo o que pode ocorrer em cada uma delas. Na verdade, eu vou fazer só uma partição com respeito ao elemento no momento que eu estou ordenando o vetor inteiro do tamanho n. Mas a posição onde esse elemento vai cair pode ser qualquer uma das n posições, qualquer uma das posições de 0 até n-1. Então, eu somo as duas recorrências correspondentes a cada possibilidade de posicionamento do ponto de partição e divido pelo número total das parcelas para eu obter a média. Por isso que é a análise de caso médio. Então, é daí que vem essa expressão aí desse somatório, né? Bom, e depois temos o termo independente, que corresponde à ação propriamente do particione aleatório. E o que nós queremos é preencher o espaço aqui dessas interrogações. Muito bem, então, nós queremos somar, porque eu quero pegar a média. Eu estou somando um total de n opções de onde vai cair o pivô. Tá certo? Então, eu quero saber qual é a média do tempo que leva essa operação. Bom, eu tenho n possibilidades de como ela pode ser feita. Soma o equivalente a todas elas e divide pelo número delas. Isso te dá a média. Certo? É uma mera média aritmética. Muito bem. Então, nessa expressão daqui, a gente percebe o seguinte. Qual é o valor de n-1 menos k, por exemplo, quando k é 0? É n-1. Qual é o valor da primeira expressão, t de k, quando k é n-1? É t de n-1. Então, existem duas ocorrências onde, numa delas, t de k é t de n-1 e a outra na qual t de n-1 menos k é t de n-1. Então, t de n-1 aparece duas vezes na soma total dessas 2n parcelas que aparecem aqui. Bom, e se o k for 1, eu tenho t de 1 e do outro lado eu tenho t de n-2. Mas e se eu tiver k igual a n-2? Eu vou ter t de n-2 e t de 1.
Então, veja, todas as parcelas que aparecem duas vezes. Então, eu posso substituí-las dessa maneira. Eu posso trocar o t de k mais t de n menos 1 menos k por t de k duas vezes. E aí eu deixo o 2 para fora do somatório. Então, eu estou resolvendo essa relação de recorrência através simplesmente do cômputo desse somatório aqui. Bom, nós vamos mostrar então que a soma desse somatório é da ordem de O de n log n, mas para isso nós vamos mostrar que t de n é menor ou igual do que a vezes n log n mais b, e nós vamos fazer isso daí por substituição, ou seja, vamos substituir como hipótese de indução na expressão da relação de recorrência, essa daqui exatamente, e aí vamos computar a fórmula fechada. Então essa aqui é a expressão que nós queríamos resolver, né, o somatório. Aplicando a hipótese de indução, a gente substitui o t de k por a vezes k log k mais b. E aí essa expressão se transforma colocando tem um termo A aqui que está aparecendo a mais. Esse fator A, na verdade, ele está dividindo apenas o k log k, então quando eu coloco em evidência, se eu... isso aqui não tá bom, não. Deixa eu acertar isso aqui. Sim, é que também nós tiramos, tá certo, nós tiramos aqui o primeiro dos termos, quer dizer, quando k é igual a zero, essa expressão daqui se torna simplesmente b, então ele foi aglomerado aqui e deixado fora do somatório, então dentro do somatório agora nós temos só o k log k. Então a expressão que a gente precisa computar, na verdade, é a expressão desse somatório. E nós vamos depois demonstrar esse lema, mas vou usar esse lema para encontrar a fórmula fechada. Então nós vamos provar usando esse lema daqui, que é esse Tn, segundo essa expressão daí, é de fato n log n. Então aqui nós estamos substituindo a expressão que é dada pelo lema em lugar desse somatório. E com essa expressão daí o resto agora é só um pouquinho de álgebra. Então a gente simplesmente vai fazer a divisão desse n aqui do denominador pelos n quadrados que aparecem aqui. Pelos n quadrados que aparecem aqui. E temos esse 2 aqui que vai desaparecer com esse 2 e esse 8 que vira 4. Bom, e o resto são só continhas. Então, o fator dominante é esse aqui, né? É o a vezes n log n, mas nós precisávamos mostrar que era menor ou igual do que a vezes n log n mais b. E isso é possível se nós consideramos que esse dado que nós queremos, essa desigualdade, que esse termo aqui é negativo. Então, para isso, basta escolher A de modo que A vezes n sobre 4 é maior ou igual do que C vezes n mais B. Então, isso aqui completa a demonstração por indução da validade dessa desigualdade que nós tínhamos prometido demonstrar, feita, portanto, por indução. Então, muitas vezes é assim que você vai resolver uma relação de recorrência. Você tem o teorema Master, ele é ótimo, fantástico, mas só para relações de recorrência de divisão e conquista, nas quais ele se encaixa dentro das hipóteses. Quando não é esse o caso, você precisa fazer um bom chute e depois fazer uma prova por substituição, que no fundo é uma demonstração por indução. Tem exercício, inclusive, sobre isso, que será resolvido hoje na aula de exercícios do Peterson. Inclusive sobre como fazer uma estimativa de um bom palpite quando a sua intuição ainda não tem suficiente experiência para te ajudar nesse trabalho. Bom, a questão do lema, então, que nós tínhamos visto, de novo, é apenas um pouco de álgebra, né? Nós queremos somar n log k, queremos somar de 1 até n menos 1. Então vamos separar essa soma em duas partes, vamos somar a primeira metade, depois a segunda metade. Então vamos somar o k log k para k de 1 até teto de n sobre 2 menos 1, e depois a segunda metade, para k de teto de n sobre 2 até n menos 1. Nós podemos majorar isso aqui, substituindo no lugar de log k, o log de n.
Então, com isso, a gente pode deixar aqui no somatório com os mesmos índices somente o k, no outro somatório somente o k, e eu troquei por log n aquilo que antes era log k. E nessa expressão daqui, na verdade, eu troquei pelo log do limite superior, que é o n sobre 2 menos 1. Log de n sobre 2 menos 1, log de n é menor ou igual que log de n sobre 2, log de n sobre 2 é log de n menos o log de 2, que é 1, então log de n menos 1. E agora, isso aqui nos dá... Essa majoração aqui foi substituindo no lugar de log k o log do limite superior. Então, ao invés de eu olhar para o log do parâmetro k de cada parcela da soma, eu troquei o último, troquei pelo último. E com isso pude colocar em evidência, né? Muito bem. O que mais? Nós temos, então, o primeiro... Deixa eu só ver se não está faltando um parênteses nessa expressão aqui. Não, o que nós fizemos aqui foi o seguinte, nós agrupamos todas aquelas parcelas que estão multiplicadas por log n. Então nós temos log n aqui e temos log n aqui. Esse primeiro log n está multiplicando as parcelas que vão de 1 até teto de n sobre 2 menos 1, e as demais aparecem aqui. Então, por isso, nós temos esse trecho do somatório, que é o trecho que está multiplicado aqui pelo log n. E o menos 1 que nós tínhamos aqui produz essa segunda parte, esse segundo somatório, que corresponde ao somatório da esquerda na linha de cima, só que agora multiplicado por menos 1. Bom, feitas as contas disso daí, que nós sabemos fazer, que esse somatório é simples, né, um somatório de uma progressão aritmética, então nós temos aí essa expressão daqui, que por sua vez se transforma nessa, que é exatamente o que o lema estabeleceu. Não, eu não peguei o inferior no segundo somatório. Eu majorei o log k do segundo somatório pelo log de n-1, e depois majorei isso daí por log n. Tá? Eu sempre peguei o superior. Tá? Senão eu não estaria majorando, eu não poderia usar essa desigualdade daqui. Então, o log n veio do log de n-1. Muito bem. Então, em resumo, por causa da solução da relação de recorrência que nós estabelecemos, que é para o caso médio, e ela é O de n log n, então nós sabemos que a ordenação via o algoritmo quicksort aleatório, no caso médio, despende tempo O de n log n. Poderia surgir a dúvida aqui, mas será que não pode ser menos? Quer dizer, se é O de n log n, será que isso não é uma estimativa muito alta? Então esse exercício prova que não, né? Você pode fazer contas semelhantes a essas que nós fizemos aí, só invertendo nos momentos corretos a desigualdade que nós usamos, para ao invés de provar O, provar ômega, e portanto o caso médio do quicksort aleatório é θ de n log n. E é por isso que na prática ele se comporta muitas vezes muito mais rápido do que os algoritmos de tempo de pior caso n log n. É claro que se você alimentar o quicksort, mesmo o quicksort aleatório, com alguma entrada que justamente caia no azar da randomicidade, né? Ou seja, as escolhas vão ocorrendo de tal modo que, puxa, infelizmente não deu assim, vai ter um caso ali onde ele pode trabalhar também em tempo n². Mas o esperado é que ele siga a média, ou seja, se você tiver um grande número de entradas e você calcular a média do tempo que ele gasta, vai ser proporcional a n log n, não a n². O fato do algoritmo ser extremamente simples e conter laços ou recursões de uma simplicidade muito grande faz com que não apareçam constantes multiplicativas que elevem esse custo muito alto. Então, o quicksort passa a ser um algoritmo muito eficiente na prática, comparado com os algoritmos de pior caso n log n, mesmo para valores de n relativamente pequenos. Porque, veja, quando você tem dois algoritmos, você sabe pela solução da relação de recorrência que um deles assintoticamente é melhor do que o
O assintoticamente está te dizendo o seguinte, olha, pode ser que você tenha que ir muito longe para ele ficar melhor, mas ele vai ficar melhor. Só que às vezes você não precisa ir muito longe, ou seja, a aplicação que você tem em mãos, ela pede que você resolva uma instância de um tamanho razoavelmente pequeno. Então pode ser que nesse caso a análise assintótica não corresponda à realidade. Você vai esperar um comportamento e não vai encontrar, vai estranhar aquilo. Por quê? O seu vetor é pequeno demais comparado com os coeficientes que aparecem escondidos na descrição da classe que representa a complexidade dos algoritmos. Muito bem. Então é isso aí do Quicksort. A pergunta que surge em seguida é, bom, a gente achou algoritmos que resolvem o problema da ordenação, como o Merge Sort e o Heap Sort, e esses algoritmos aí são os que a gente viu com menor cota superior. Ou seja, o pior caso desses algoritmos, e agora eu vou voltar a falar só em pior caso, o pior caso desses algoritmos é muito bom, é n log n. Será que não é possível encontrar um algoritmo que também se baseie no mesmo tipo de operação que esses dois, mas que seja melhor ainda? Afinal de contas, se Insertion Sort, Selection Sort e Quicksort são n² em pior caso, é possível baixar um pouco mais. Existe um outro algoritmo que a gente não viu aqui, chamado Shell Sort, que resolve o problema da ordenação em tempo n elevado a 3 meios. Bom, n elevado a 3 meios é melhor do que n². Então dá para baixar um pouco. Ah, mas n log n é menor ainda. Ah, então dá para baixar mais um pouco. Será que dá para baixar mais um pouco? Então essa é a pergunta que a gente vai responder agora, abordando esse tema chamado cota inferior. Então, como nessa disciplina o que a gente faz é análise e projeto de algoritmos, a gente também precisa estudar quando um problema tem uma solução que não pode ser melhorada. E essa informação ela não se baseia no estudo de soluções, ela se baseia no estudo da complexidade intrínseca do problema. Então, para se determinar a cota inferior, nós precisamos olhar para o problema e analisar qual é o grau de dificuldade que esse problema tem, independente de qualquer solução, conhecida ou não para ele. Então, a ideia é procurar achar uma forma de analisar a dificuldade intrínseca do problema. Essa análise ela se aplicará sempre que você quiser resolver o problema no modelo computacional no qual essa análise foi feita. Ou seja, nós vamos analisar a dificuldade intrínseca do problema para estabelecer uma cota inferior, e essa cota inferior se aplica para todo algoritmo modelável no modelo que a gente usar para estabelecer a cota inferior. Então é como se você tivesse o seguinte, o modelo computacional ele é o conjunto de operações a seu dispor, as ferramentas que você pode utilizar para realizar uma determinada tarefa. O que é permitido que o seu algoritmo utilize? E se você estabelece com esse conjunto de operações, qualquer algoritmo que resolve o problema gasta pelo menos f de n tempo, então não faz sentido dizer que um algoritmo arbitrário tenha que gastar tempo f de n, a menos que você tenha primeiro mostrado que esse algoritmo só usa as ferramentas, as operações disponíveis no modelo onde a cota inferior foi estabelecida. Então, para os algoritmos Merge Sort e Heap Sort, o único tipo de operação que é utilizada são as operações de comparação entre elementos da entrada. Veja, em momento nenhum, para ordenar um vetor de n elementos, a gente soma dois dos elementos do vetor, ou multiplica um pelo outro, ou extrai a raiz quadrada de qualquer um deles. Todas as operações realizadas são de comparação. Para o Quicksort também são comparação. Para o Insertion Sort e o Selection Sort também. Em caso algum, a gente faz operação aritmética ou de qualquer outra natureza entre os elementos da entrada. Então, o modelo computacional no qual nós vamos estabelecer a cota inferior por ordenação será o modelo de árvore de decisões. Esse modelo de árvore de decisões, quando ele só permite decisões baseadas em comparações diretas entre elementos, é chamado modelo de árvore de decisões binárias. Então, as decisões elas são binárias, comparação entre dois elementos, e não comparações entre funções calculadas sobre os elementos da entrada, que é um outro tipo de modelo que se aplica em outros contextos. Então a pergunta que a gente quer responder é essa. Será que é possível achar um algoritmo mais eficiente do que esses que a gente viu até agora? E nós vamos ver que não. Para ver que não, nós vamos estabelecer que n log n comparações, no pior caso, é o mínimo que se pode realizar quando se completa a ordenação. Então o modelo de árvore de decisões
e essas decisões são decisões binárias. A árvore é uma árvore do tipo binário. Então, nesse modelo computacional de árvore de decisão, nós temos vértices ou nós que são internos e temos também folhas. Nos nós internos, a gente representa cada uma das comparações que são realizadas. E nas folhas, nós representamos as respostas possíveis que o algoritmo dá para as várias possíveis entradas. Então, são decisões tomadas ao longo do caminho, até que nenhuma decisão mais é necessária de ser tomada. Eu estou numa folha, eu digo, aqui está escrita a resposta desse caso. Tá? Para que nós possamos enxergar um problema de ordenação modelável nesse modelo computacional, nós vamos precisar fazer uma alteração na forma de enunciar o problema da ordenação e que é perfeitamente equivalente à forma original. Por que eu preciso fazer isso? Porque os algoritmos de ordenação que a gente viu agora, a sua representação natural seria uma representação onde, além de nós internos de comparação, eu teria que ter nós também, onde eu faço operações de atribuição. Eu troco dois elementos de lugar. Então, qualquer um desses algoritmos pode ser transformado de tal maneira que ele, vamos dizer assim, anota em algum lugar qual é a troca que ele queria ter feito, não faz a troca, continua fazendo as comparações e depois no final ele diz, tá bom, agora eu vou arrumar isso aqui. E aí ele pega e faz todas as trocas que precisaria fazer. Em outras palavras, depois de feitas todas as comparações, é possível você produzir a resposta correta aplicando todas as atribuições, incluindo trocas, que foram armazenadas ou registradas para serem feitas depois de todas as comparações do caminho na árvore. Tá? Então, como é que fica essa nova versão do problema da ordenação? Você tem um conjunto de n números, digamos inteiros, de x1 até xn, e nós queremos encontrar uma permutação desses índices, permutação essa que, se aplicada aos índices, produz o vetor ordenado. Então, isso significa que esses elementos que estão aparecendo aqui, xp1, xp2, xpn, são os próprios elementos do vetor x, mas cujo índice é o fruto da aplicação da permutação nos índices originais. Então, qual é o menor de todos os elementos do vetor? É o xp1. Mas quem é o p1? É um índice dentre os índices de 1 a n, que é dado por uma certa permutação. Vocês já devem ter estudado isso. Né? Quando você tem um vetor, uma permutação é simplesmente uma função bijetora desse vetor nele próprio, que mapeia cada posição em alguma outra posição. Então, uma permutação é simplesmente isso daí. Então, os nós internos vão representar comparações. As ramificações que aparecem representam os possíveis resultados de uma dada comparação. Então, você vai tomar uma decisão comparando o elemento xj ao elemento xj. Se for xi menor ou igual a xj, você, por exemplo, vai para a esquerda na árvore. Caso contrário, você vai para a direita. E as folhas, elas representam, então, as soluções. Então, o que é uma folha? Uma folha é simplesmente uma permutação dos índices, porque ela é uma resposta para a ordenação. Então, dado um vetor de n elementos, se a permutação que produz aquele vetor ordenado é a mesma permutação que produz ordenado um outro vetor, significa que a resposta para quando se pede para ordenar um vetor ou outro é a mesma. Então, deve existir uma folha nessa árvore que me produz aquela permutação, que ordena tanto esse vetor quanto aquele. Já um terceiro vetor, que precisa de uma permutação dos seus elementos, distinta daquela que foi usada nesses dois, para estar ordenado, vai ter que ter uma resposta numa outra folha onde está uma permutação diferente. Então, essa aqui é a ideia de como se modela o problema e os algoritmos que o resolvem. Então, suponha que quiséssemos analisar, sob a ótica do modelo de árvore de decisão, o comportamento do algoritmo Insertion Sort na ordenação de um conjunto de 3 elementos. Então, alguma comparação seria feita no primeiro nó, por exemplo, x1 com x2. E se x1 for menor do que x2, um algoritmo como o de ordenação, de inserção, ordenação por inserção, faria o quê? Compararia, então, o x2 com o x3. E se descobrisse que x2, de fato, é menor do que x3, como o x1 já é menor do que o x2, significa que o vetor já está ordenado e o insertion sort simplesmente responde, deixa os elementos como eles estão.
O 1 é o menor, o 2 é o seguinte, o 3 é o terceiro. Agora, se x1 foi menor do que x2 e x2 não foi menor do que x3, então agora eu não consigo decidir ainda, porque eu não sei entre x1 e x3 qual que é o menor. Se for x1, então a sequência é 1, 3, 2. Se o x3 é que for menor, então é 3, 1, 2 e assim por diante. Então, isso aqui é um exemplo de como seria uma árvore que representa um particular algoritmo de ordenação para ordenar um vetor bem pequenininho. Então perceba o seguinte, todas as permutações dos n elementos que são índices, né, elas precisam aparecer em folhas. Porque na hora que eu alimento a entrada com uma certa sequência de valores a serem ordenados, a permutação que os ordena tem que aparecer. Então todas as permutações têm que aparecer. Bom, mas existem quantas permutações ao todo? Existem n fatorial permutações de n elementos, então essa árvore tem que ter n fatorial folhas. Mas qual é a altura mínima de uma árvore que tem n fatorial folhas? É o log do número de folhas. A gente sabe isso desde o 202. Então, log de n fatorial é a altura mínima que qualquer árvore pode ter se ela tiver n fatorial folhas. E as árvores que representam qualquer algoritmo de ordenação no modelo de árvore binária de decisão tem que ser uma árvore com esse número de folhas. Agora, imagine um algoritmo modelado nesse modelo na forma de uma árvore dessas. Esse algoritmo em particular, ele tem vários possíveis caminhos da raiz, que é onde começa a entrada do problema, até cada uma das folhas que dá a resposta para cada uma das n fatorial possíveis distintas entradas. O mais longo desses caminhos é o maior número de comparações que esse algoritmo pode fazer. Então, esse é o pior caso do algoritmo. Então, o pior caso de um algoritmo de ordenação corresponde ao caminho mais longo da raiz até uma folha da árvore que o representa. Bom, mas se qualquer árvore que contém n fatorial folhas tem por altura pelo menos o log de n fatorial, isso significa que o pior caso de qualquer algoritmo tem que ser pelo menos tão ruim quanto o log de n fatorial. Ah, então eu descobri que nenhum algoritmo pode ter um pior caso melhor do que o log de n fatorial se ele for modelável no modelo de árvore de decisões binárias. Muito bem. Então isso significa que o log de n fatorial é uma cota inferior para o problema da ordenação. Mas eu gostaria de provar algo um pouquinho diferente disso, né? Eu gostaria de provar que essa cota inferior da verdade é ômega de n log n. E para isso basta eu mostrar que o log de n fatorial é maior ou igual do que uma constante vezes o n log n para n a partir de algum ponto. Então, o que essa pequena prova aqui faz é mostrar que o log de n fatorial é maior ou igual do que n sobre 4 log n, do que 1/4 de n log n para n maior ou igual a 16. Então, como é que a gente faz isso? O log de n fatorial é a soma dos logs dos valores de 1 até n, né? Porque isso aqui é o log de um produto, o log de um produto é uma soma dos logs. E nós vamos trocar isso por uma desigualdade, porque nós vamos jogar fora metade das parcelas desse somatório. Então vamos ficar com o somatório para ir de teto de n sobre 2 até n apenas. Acontece que isso daí ainda é maior ou igual do que se eu trocar pelo elemento inferior dessa soma. Então eu vou trocar isso daí pelo log de n sobre 2, que é a menor das n sobre 2 parcelas que apareciam na segunda linha. E esse somatório eu consigo resolver porque eu posso colocar o log n sobre 2 para fora, e agora eu estou somando 1, e a soma do 1 me dá esse termo daqui. Então isso é n sobre 2 vezes log n, menos n sobre 2 menos log n mais 1. Isso daí é maior ou igual do que essa expressão de baixo, e pronto, fechou. Então log de n fatorial é maior ou igual do que uma constante vezes n log n para n maior ou igual a 16. Portanto, n log n é cota inferior para o problema da ordenação. Bom, mas isso significa que aqueles dois algoritmos que nós tínhamos obtido, merge sort e heap sort, são muito bons. São ótimos, na verdade. E aqui eu estou usando ótimo não no sentido de um adjetivo normal. Estou usando como um termo técnico em
análise de complexidade de algoritmos. Então, o que eu quero dizer com isso é, sob o ponto de vista de análise de pior caso assintótica, eles são imbatíveis, a menos de constante multiplicativa. Então, não é possível encontrar nesse modelo um algoritmo melhor do que esse. Tá? Ele atinge exatamente a cota inferior. Mas olha que coisa curiosa. Nós veremos algoritmos lineares de ordenação. Nós veremos algoritmo que ordena em tempo O de n. Mas nós não acabamos de provar que n log n é cota inferior? No modelo de árvore de decisão binária, sim. Então, se eu quero encontrar um algoritmo que é linear, ele certamente não pode ser descritível nesse modelo com as operações que eu tenho aqui. Eu preciso estar incluindo nesse algoritmo operações que não são de custo unitário no modelo de árvore de decisões binárias. E é exatamente isso que acontece. Esse tópico de cota inferior de problemas, ele daria uma disciplina provavelmente de um semestre ou mais, só para se falar sobre isso. Mas é curioso, porque existe uma grande quantidade de problemas para os quais não se conhece cota inferior. Cota inferior, no sentido da prova que a gente fez aqui, ela é conhecida para muito poucos problemas. Só que, curiosamente, existe uma ferramenta muito interessante para você transferir cota inferior de um problema para outro. E é por causa disso que a gente consegue expandir o universo de problemas para os quais cotas inferiores não triviais são conhecidas. E esse processo é chamado redução entre problemas. Eu mostro que um problema é uma versão, na verdade, reduzida de um outro. E se esse problema que é reduzido de um outro tem uma cota inferior conhecida, esse outro que é mais geral, certamente tem que ter a mesma cota inferior. Então existe esse processo de transferência de cota inferior por uma técnica chamada técnica de redução entre problemas. Nós não vamos estar estudando redução nessa disciplina. Eu acho que tem um tópico especial no final que pode ser visto se houver tempo, mas em princípio não é parte integral. Sim, no 548 você vê, mas aí com um intuito muito mais de ilustrar problemas NP difíceis, na mesma linha, redução na mesma linha. Mas há outras disciplinas nas quais aparece um grande número de reduções entre problemas para os quais cota inferior é conhecida, cota inferior polinomial é conhecida, e você transfere para outros problemas. Então, em geral, é difícil provar cotas inferiores não triviais por um problema, a menos que seja por redução, que aí fica um pouco mais fácil. Todo problema com entrada n, ele certamente tem cota inferior ômega de n, porque se você considera que dentre as operações de custo unitário está a operação de leitura da entrada, então certamente você tem que ler a entrada, ela tem tamanho n, então nesse caso ômega de n é cota inferior para o problema. Né? São muito poucos os problemas para os quais se conhece uma igualdade entre cota inferior e cota superior, ou seja, algoritmos ótimos não são conhecidos para todos os problemas. Tem muito problema para o qual se conhece uma boa solução, se encontra uma outra melhor, então a cota superior vai caindo. E alguém chega e encontra uma cota inferior, e depois encontra uma cota inferior um pouco maior, e quem sabe uma um pouco maior, mas essas duas coisas, em muitos casos, não se encontraram ainda. No caso do algoritmo do problema de ordenação, já se encontraram, n log n, no modelo de árvore de decisões binárias. Mas, para muitos outros problemas, o espaço ainda existe entre a maior cota inferior e a menor cota superior. O problema de busca no vetor ordenado é um problema para o qual a cota inferior é bem conhecida. O problema de se encontrar o máximo também é um problema para o qual temos uma cota inferior conhecida. Por que se precisa provar uma cota inferior para a busca num vetor ordenado? Porque esse problema tem uma característica especial. Ao invés de eu considerar como parte do método a leitura da entrada, que me forçaria a dizer que esse problema tem cota inferior n, eu considero que o vetor já está em memória e agora eu só quero fazer buscas. Então é o processo de busca num vetor que já está carregado em memória. E agora eu quero determinar o número de operações mínimas no modelo de árvore de decisão binária que eu preciso realizar para resolver o problema da busca no vetor. O problema de encontrar o máximo, ele usa uma técnica bem interessante de prova de cota inferior, por isso eu vou fazer esse daí também. Então vamos olhar para o problema da busca no vetor ordenado. Né? Você tem um vetor em ordem crescente, do índice P até o índice R, você tem um valor x, e você quer saber se esse valor x aparece em algum lugar no vetor, nesse caso devolve a posição, caso contrário devolve um indicador de que o elemento não está no vetor.
Então, um algoritmo que resolve esse problema é o algoritmo da busca binária. O que ele faz é, ele determina se existe algum lugar onde o resultado deve ser buscado. Se existe, ele toma a posição do meio do vetor, verifica se ele precisa procurar do lado direito. Se precisar, ele faz recursivamente uma busca do lado direito. Caso contrário, ele determina se é do lado esquerdo que o elemento deve estar. Caso seja, ele faz uma busca binária do lado esquerdo. Caso contrário, se o elemento não é menor nem maior, então ele é igual. Então você achou o elemento, você o devolve. E caso você, nesse processo recursivo, vai recaindo num vetor cada vez menor, até que não haja mais onde procurar, é porque o elemento não está lá dentro, então nesse caso você devolve o menos 1. Então esse algoritmo, acho que vocês já viram isso, vocês sabem que ele gasta log n operações. Por quê? A relação de recorrência dele, inclusive, muito fácil de se ver, ela é a relação resolver um problema de tamanho n corresponde a resolver um problema de tamanho n sobre 2, depois de gastar tempo 1 nas comparações aí que são feitas. A solução dessa relação de recorrência aqui é exatamente essa. Tá? Então, esse algoritmo trabalha em tempo log n. Será que dá para fazer melhor? Será que é possível estabelecer uma cota inferior? Bom, basta pensar o seguinte, para esse problema em particular, no modelo de árvore de decisões binárias, quantas são as possíveis respostas que a gente tem que dar? Eu tenho um vetor de tamanho n, eu quero saber se x está lá. Eu tenho que ter n mais uma folhas, porque eu tenho que ter todos os possíveis índices do vetor e mais uma folha para indicar que o elemento não está lá. Então, se eu tenho ordem de n folhas na árvore, significa, pelo mesmo raciocínio de antes, que a altura da árvore é o log desse número. Então, o pior caso de qualquer algoritmo vai ser log do número de folhas, vai ser log n. Então, ômega de log n é cota inferior para esse problema daí também. Para esse problema daí. Então, essa é a cota inferior do número de comparações, justamente porque, como ele se baseia nesse tipo de comparações que nós temos aqui, o número de folhas é O de n. São exatamente n mais uma folhas e, portanto, ômega de log n é cota inferior porque é a altura da árvore. E o problema do máximo? Será que a prova é do mesmo jeitinho? Não, ela é até interessante por não ser. Né? Nós queremos achar o maior elemento de um vetor de n posições. Qualquer criança faz um algoritmo que resolve esse problema com n-1 comparações. A questão é, será que dá para fazer com menos? Será que eu consigo economizar alguma coisa nesse número de comparações daí? E a resposta é que se o algoritmo é baseado em comparações, então não dá para fazer com menos. E você poderia tentar ser criativo, afinal de contas, é preciso tomar cuidado de não se dizer o seguinte, sem demonstrar. Para determinar o maior elemento de um vetor, eu tenho que fazer n-1 comparações. Aí alguém pergunta, mas por quê? Ah, porque todo elemento tem que participar de alguma comparação. Não, mas eu consigo fazer cada elemento participar de uma comparação fazendo n sobre 2 comparações. Eu comparo os elementos 2 a 2. O primeiro com o segundo, o terceiro com o quarto. Todos eles participaram de alguma comparação. E eu não gastei n-1 comparações. Ou seja, o argumento está falho. Não basta você dizer isso. Todo elemento precisa participar de alguma comparação, então eu preciso de n-1 comparações. Não é assim. Então, para se fechar essa coisa direito, veja, considere um algoritmo genérico baseado em comparações que resolve o problema da determinação do máximo. Que cara ele tem? Ele basicamente tem que ser assim. Cada par de elementos distintos, vamos dizer elemento I e elemento J, ao ser comparado, eu posso representar essa ação, essa operação do algoritmo, através ou de um par que indica essa comparação que foi feita, ou através de um arco, como se fosse um arco num grafo. Então eu coloco um vértice correspondente ao índice I, um vértice correspondente ao índice J, e faço um arco de I para J, se a I é menor do que a J. Então, segundo essa ótica, o que significa nesse conjunto de arcos, ou seja, nesse grafo dirigido que eu estou construindo para representar o trabalho do algoritmo, o que significa encontrar o maior elemento? Bom,
Um arco, ele vai de um elemento que perdeu a comparação para um elemento que ganhou a comparação. Então, ele vai de um elemento menor para um elemento maior. Quem é o maior elemento? É aquele vértice do grafo que corresponde a um sorvedouro. Sorvedouro é um vértice do grafo onde somente chegam arestas dirigidas, não sai nenhuma aresta ali. Então, qualquer algoritmo que faça a busca pelo maior elemento, ele vai ter que ter praticamente esse mesmo aspecto aqui, né? Enquanto você não encontrou ainda a resposta que você está buscando, ou seja, enquanto o grafo A que você tem, que indica esses arcos, ele não possui um sorvedouro, você não achou, portanto, ainda o maior elemento, você escolhe um par de índices, pode haver um critério para fazer isso, você compara esses dois elementos, se o primeiro deles, se o AI for menor do que o AJ, você inclui esse arco, se for o outro, se for na outra direção, você inclui esse outro arco. E no final das contas, você devolve o conjunto assim formado. Então, nós queremos olhar para esse conjunto daí. Então, esse conjunto, devolvido por esse método, o que ele é? Ele é um grafo, sim. Ele é um grafo dirigido de fato. Mas ele é o que a gente pode chamar de uma árvore enraizada. Mas espera um pouco. Então, ele é uma árvore e ele tem n nós. Qualquer árvore que tem n nós tem que ter n-1 arestas. Portanto, existem n-1 comparações que têm que ser realizadas por qualquer algoritmo que tenha essa cara. Ou seja, qualquer algoritmo que... Oi? O sorvedouro, ele pode ser pensado assim. Imagina o seguinte, você desenhou o grafo. Toda comparação que você fez, você colocou uma aresta do menor para o maior. O sorvedouro é o maior de todos, certo? Imagine agora que você pega esse grafo, suponha feito de arame, você pega o grafo por aqui, você sacode e todo mundo fica pendurado para baixo. Todas as arestas apontadas para cima. Isso aqui é uma árvore com raiz no sorvedouro. Então, uma árvore enraizada é isso. É simplesmente um grafo dirigido, onde você escolhe um vértice e a partir desse vértice todos os demais aparecem ligados a ele. A orientação das arestas, nesse caso, pode ser desconsiderada. Então, por ser uma árvore, por ter nessa árvore n vértices, então você tem que ter n-1 arcos e, portanto, pelo menos n-1 comparações são necessárias. Uma árvore enraizada é um grafo acíclico onde existe um vértice e você pode considerar que ele é a raiz da árvore. Então, na verdade, qualquer grafo conexo acíclico é uma árvore. Você só tem que escolher qual vértice você pega como raiz. Então, naturalmente, nesse caso, a raiz seria o sorvedouro, porque todas as arestas chegam ali e não sai nenhuma. Então, você pega esse vértice e pendura para cá. Mas a única coisa que de fato importa dessa discussão toda é o seguinte: é uma árvore, esquece o enraizada, se for o caso, é uma árvore e essa árvore tem n vértices. Então, se ela tem n vértices, ela tem que ter n-1 arestas, então teve n-1 comparações. Ok, então isso encerra essa primeira visita que a gente está fazendo à questão de se determinar cotas inferiores para problemas. Talvez, mais para o final da disciplina, a gente volte a essa questão. Vamos voltar ao problema da ordenação, mas agora buscando justamente esse outro aspecto que, em determinadas aplicações, é extremamente relevante, que é o nosso desejo de achar algoritmos que trabalhem em tempo linear em algum modelo computacional. Não pode ser o modelo de árvore de decisões binárias, porque nele existe cota inferior a n log n. Então, nós vamos estudar 3 algoritmos de ordenação que, sob algum aspecto, é algoritmo linear. Tem essa complexidade. E nós vamos olhar cada um desses aí para ver sob que ótica essa linearidade aí aparece, tá? Então, o counting sort, o primeiro dos algoritmos que a gente vai ver, é para ordenação de elementos que são números inteiros pequenos. Ou seja, eles têm que ser todos menores do que n, ou menores do que uma constante vezes n. Em outras palavras, num vetor a ser ordenado, se eu tiver n posições, o número n ao quadrado não aparece lá dentro. Tá? Então, se eu estiver ordenando um vetor de 1000 elementos, não vai aparecer números muito grandes lá dentro, como 1 milhão, por exemplo, ou coisas maiores. Tá? Então, a ideia é que nós vamos explorar a pequenez do conteúdo das posições do vetor. O vetor pode ser tão grande quanto você queira, mas não pode aparecer lá dentro números que sejam grandes demais. A outra categoria são também números inteiros de comprimento máximo
constante. Por exemplo, nós queremos ordenar um vetor que contém o CPF de todo mundo dessa classe. Bom, o CPF ele contém 11 dígitos. Então, o tamanho desses números é constante. Não importa o quanto aumente o vetor, eu quero sempre considerar que, nesse segundo caso, eu estou com vetores de CPF, portanto, vetores de 11 dígitos. Tá? O terceiro algoritmo ele vai ser ordenado não mais para ele vai ser usado não mais para ordenar números inteiros, mas números reais, só que nós vamos assumir que ele é aplicável particularmente no caso em que a entrada são números reais uniformemente distribuídos no intervalo de 0, inclusive, até 1, exclusivo. Então, o primeiro dos três é o counting sort. Temos o vetor. Esse vetor é de números inteiros. E esses números inteiros estão no intervalo de 0 até k para algum número k. A ideia desse algoritmo é basicamente o seguinte. Já que os números estão de 0 até k, quantos zeros tem? Quantos 1 tem? Quantos 2 tem? E assim por diante. Até quantos k tem. Depois que eu descobri que, por exemplo, existem 2 zeros dentre esses números, existem 3 1s, existe um único 2, não existe nenhum 3, eu agora posso escrever esse vetor ordenado simplesmente repetindo 0, tantas vezes quantas havia 0, 1s, tantas vezes quantas havia 1s, 2, tantas vezes quantos 2 havia. Certo? Então essa é a ideia, é fazer a contagem da repetição dos números de 1 até k que aparece no vetor de tamanho n. Então, o que a gente usa aqui é uma ferramenta conhecida como endereçamento indireto, e que é uma ferramenta que dá, sim, um certo poder para o modelo computacional. Então, nós vamos usar esse vetor C com o propósito de ser o contador de quantas cópias existe de cada possível valor. Então, nós vamos inicializar esse vetor C de 0 até k com 0. Na posição C0, eu vou armazenar quantos zeros existem. Na posição 5, eu vou armazenar, portanto, em C5, né, eu vou armazenar quantos 5 existia. E na posição CK, eu vou armazenar quantos Ks existiam. Como é que eu faço isso? Eu olho para o vetor da posição J, eu olho para a posição no vetor A, posição essa, J, e vou no vetor C, na posição correspondente a J, e lá eu incremento o contador. Então, na posição CAJ, vão ficar acumulados quantos são os elementos no vetor original de valor AJ. Isso vai estar armazenado na posição J do vetor. Agora, além disso, ou seja, além de saber quantas cópias de cada um existem, eu quero também saber quantos elementos antecedem um certo elemento. Então, por exemplo, suponha que eu saiba que existem 2 números 5, mas eu sei que existem vários 4, vários 3, vários 2, vários 1 e vários zeros. Então, eu vou armazenar na posição correspondente ao elemento que conta quantos 5 há, quantos elementos antecedem os 5. Então, eu quero pegar a soma desses contadores todos e armazenar aqui. De maneira que eu saiba até quanto eu tenho que esperar para começar a botar 5. Eu tenho que esperar todos os zeros serem postos, todos os 1s, todos os 2, todos os 3 e todos os 4, no vetor B, que é o vetor solução, para eu poder começar a colocar os 5s. E aí eu ponho tantos 5s quantos eu preciso pôr. Então, veja, a função desse laço agora das linhas 5 e 6 é simplesmente armazenar na posição I do vetor C o que já estava lá, mais o que está à esquerda, que é, dado que eu estou fazendo I variar de 1 até k, que é o número de elementos que o antecede. Então, na posição CI, ficará armazenado, depois do término do laço das linhas 5 e 6, quantos elementos antecedem esse elemento que está sendo contado nessa posição daqui. Bom, feito isso, agora eu já sei quantos zeros eu tenho,
e vou colocando esses zeros. Quando eu terminar o número de zeros, eu agora sei quantos uns tem a partir da posição que eu estou nesse momento. Eu tenho que ir até o final do contador que contou para mim quantos zeros e quantos uns existem. Eu já percorri o vetor B preenchendo com zeros até uma certa posição. A partir daqui é 1 até a última posição correspondente aos uns. Então aqui vem um endereçamento indireto duplo, né? Eu vou na posição A e J e pego esse valor. Uso como índice do vetor C, porque é lá que está armazenado quantos são os elementos que antecedem o elemento AJ na ordem crescente. Então, todos os elementos anteriores a AJ e mais o número de elementos AJ está armazenado na posição CAJ. E eu vou colocar, então, em todas essas posições do vetor B, o elemento AJ. Então, veja, começando do final do intervalo de índices, começando então na posição N, eu vou pegar o valor da posição AN, vou olhar quantas ocorrências eu tenho desse vetor e vou fazendo então esse preenchimento. E para isso, eu preciso ir decrementando esse contador aqui. Se você fizer um computadorzinho chinês aí do lado e aplicar esse algoritmo, ele deixa essa obscuridade resultante da indexação indireta, principalmente dupla, e passa a ser absolutamente óbvio. Quer dizer, eu estou contando quantos zeros tem no vetor e eu coloco aquele número de zeros. Quantos uns tem no vetor, eu coloco aquele número de uns, e assim por diante. Então, pois é, por causa do endereçamento indireto. É mais importante que você entenda o algoritmo do que você entenda a representação codificada dele aqui. O algoritmo consiste de, dado o vetor A, você sabe que só tem números de 0 a k, você conta quantos zeros tem e copia aqui no B aquele número. Então, na verdade, essa cópia que você está fazendo, ela não é exatamente a obtenção do registro que contém aquela chave que está sendo trazido e plugado aqui embaixo. Você simplesmente está dizendo assim, tem um zero lá, eu vou escrever zero aqui embaixo. Se aquele zero era a chave que fazia parte de um grande registro, você não está fazendo cópia de nada. Você simplesmente está dizendo, existem 3 zeros, eu vou pôr 3 zeros. Existem 4 uns, eu vou pôr 4 uns. E quando eu terminar, o vetor está corretamente ordenado. Se aquelas entradas que você tinha lá em cima eram chaves de um certo registro que você queria ter copiado na ordem, segundo a ordem dessas chaves, esse algoritmo não faz isso. Ele simplesmente pega o vetor original de números de 0 a k, de 0 a k, exatamente. De 1 a k. Números de 0 a k, e coloca esses números, então, corretamente nas quantidades respectivas em ordem crescente. O ponto mais importante, na verdade, é, visto que o algoritmo faz só isso, né, ele percorre o vetor fazendo a contagem de quantos elementos tem de cada tamanho e depois escreve isso lá embaixo, qual é a complexidade dele? Bom, ele não faz comparação entre elementos do vetor. O que ele faz é uma contagem do número desses elementos. Então, veja, ele percorre o vetor inteiro, ele conta quantos são, e se K é O de N, que foi uma pré-condição que a gente estabeleceu, então a complexidade O de N mais K, na verdade, é O de N. Isso não deveria surpreender, parecendo que contradiz a cota inferior N log N, porque mudou o modelo completamente. Ele não faz comparações entre os elementos da entrada, então ele não é descritível no modelo de árvores de decisões binárias. Então é um algoritmo linear, mas porque ele está em outro contexto, em outro modelo. Já que nós estamos falando sobre essa questão de se eu tiver o vetor de valores a ser ordenado, se esses valores são chaves de registros, e eu queria ordenar esses registros com relação a essas chaves, esse algoritmo não faz isso. Ou seja, ele escreve de novo o vetor original sem copiar nada. Não existe atribuição que diz, coloque nessa posição aqui o conteúdo daquela. Então, isso traz à discussão duas questões relevantes a respeito de algoritmos de ordenação. Então, antes da gente entrar nos demais algoritmos lineares, vamos falar um pouquinho sobre isso daí. Um algoritmo ele pode ser considerado
um algoritmo in place ou não, estável ou não. Qual é o conceito do algoritmo in place? Se você dá um vetor para ele ordenar e ele não usa memória adicional substancial, só usa O de 1 células de memória adicional, ele está ordenando dentro do próprio vetor. É o caso, por exemplo, do insertion sort. Um insertion sort pega os elementos, faz comparações, desloca elementos, mas sempre no mesmo vetor. Selection sort também. Ele procura qual é o maior elemento, armazena numa célula externa, O de 1, depois ele põe na posição correta. E o heap sort? Precisa espaço adicional? Heap sort. Ele pega o vetor, faz o quê? Transforma num heap aqui mesmo. Não usa espaço externo. A árvore é meramente uma representação pictória para a gente do que está acontecendo dentro do vetor. Então, o heap sort também é in place. E o merge sort? O merge sort não, ele pega o vetor, divide em duas partes, ordena recursivamente uma metade e a outra, aí ele pega um novo vetor e começa a copiar quando ele faz a intercalação. Ele usa o espaço adicional. Então, ele não é in place. Que é O de 1. Ele usa espaço. Desculpa, você está falando do merge sort. Sim, ele usa espaço O de n. Adicional. Aí ele é in place, exatamente. Você pode usar um número constante de células adicionais de memória. Bom, e o que significa um algoritmo ser estável ou não? Suponha que o Toninho da DAC resolveu fazer a ordenação dos registros de alunos que estão na DAC com relação a, por exemplo, o critério pode ser o número do curso. Tá? Então ele ordena, todo mundo que é do curso 34 vem antes de todo mundo que é do curso 42. Depois todo mundo que é do curso 42 vem antes de quem que é do curso 53, e assim por diante. Aí depois ele diz, mas eu quero esse pessoal ordenado por RA. Bom, se ele for ordenar esse pessoal todo por RA, ignorando a ordem que estava já separado por curso, o que vai acontecer é que você vai perder completamente a ordem anterior. Então, existem algoritmos que, quando eles ordenam, eles mantêm dois elementos que já estão numa determinada ordem com relação a algum critério, naquela ordem quando ocorre empate. Então, deixa eu ver se eu inverti o exemplo. Eu ordenei primeiro por curso. Eu queria fazer o contrário. Ordenar por RA e depois por curso. Isso. Então, se eu ordeno primeiro por RA, os alunos estão... isso. Eu ordeno por RA, os alunos agora estão ordenados em ordem crescente de RA. Agora eu quero ordenar por curso. Bom, todo mundo que é do curso 34 tem que aparecer junto, antes do pessoal que tem curso 42. Mas dentro do grupo do pessoal que tem curso 34, como eles já estavam ordenados antes por RA, eles têm que aparecer ordenados também aqui. Tá? Então, isso significa que o algoritmo é estável, ou seja, ele mantém a estabilidade da ordenação que já estava antes. O quicksort não usa espaço adicional nem o heap sort, então eles são in place. O merge sort e o counting sort não são. O counting sort e o quicksort são estáveis. Cuidado, hein? No quicksort você tem que fazer uma implementação que não faz trocas desnecessárias que podem corromper a estabilidade dele. Mas o heap sort não. O heap sort, se você puser um vetor que está ordenado segundo algum critério e houver uma nova ordenação para ocorrer em cima desses registros com base em algum outro critério, se você tiver elementos iguais, eles podem sofrer alteração. Então, você perde a estabilidade. O próximo algoritmo, então, linear de ordenação é o que se chama o radix sort. Então, o radix sort, lembra, ele é um algoritmo que vai ordenar um vetor de n posições, cada uma das posições sendo inteiras e considerando que existe um limite para o número de dígitos. Então, você quer ordenar RA, ou você quer ordenar CPF, ou código de endereçamento postal, enfim, esse tipo de critério. No caso de CEPs, por exemplo, você tem aí 8 dígitos. Então, você pode querer ordenar isso daí. Existem
duas versões do algoritmo de radix sort, uma das quais ordena a partir do dígito mais significativo e outra que ordena a partir do dígito menos significativo. Eu vou ilustrar diretamente como é que esse método funciona e através desse exemplo aqui. Eu tenho esse vetor que eu quero ordenar. A primeira fase da ordenação na versão radix sort, que ordena prioritariamente pelo dígito menos significativo, faz o seguinte: tome todos os últimos dígitos de todos os números e ordene os números com base nesse último dígito. Então, 9779605 se torna 0567799. Então, se os números só tivessem o último dígito, já estariam ordenados. Mas não é verdade, eles têm mais um dígito. Então, agora nós vamos ordenar segundo esse dígito por um algoritmo estável, senão ele perturba a ordenação que eu estabeleci antes, que era do último dígito. Então, agora olhando para esses números como números de 2 dígitos, eles estão ordenados: 20, 29, 36, 39, 55, 57, 57. E, finalmente, nós vamos ordenar com relação ao primeiro dígito por um algoritmo estável que mantém a ordenação baseada nos 2 últimos dígitos dos números, e com isso termina. Muito bem. Quantos passos eu realizo para fazer essa ordenação? Eu tenho que passar pela lista inteira, fazendo uma ordenação segundo um dos dígitos, depois, de novo, segundo outro dígito. Então, eu vou gastar D vezes o número de elementos que aparece aí. Mas será que esse algoritmo está certo, né? Bom, como é que a gente pode estabelecer a corretude dele? Então, a hipótese de indução é: os números estão ordenados com relação aos i-1 dígitos menos significativos. Então, perceba, essa ordenação não é uma ordenação baseada no tamanho do vetor a ser ordenado. Essa indução não é baseada no tamanho do vetor a ser ordenado. É uma indução no número do dígito até o qual o vetor já está ordenado. Então, na hora que a gente está processando o iésimo dígito, o que a gente faz? Se 2 números têm o mesmo dígito... Desculpa, não, esse é o outro caso. Se 2 números têm o iésimo dígito distinto, então aquele que tiver o menor iésimo dígito, ele vai aparecer primeiro. Então é esse aí que vai anteceder o outro. Mas se eles tiverem o mesmo iésimo dígito, a gente mantém a ordem que nós tínhamos antes, porque nós estávamos usando uma ordenação estável para fazer esse processo. Então, esses 2 elementos ou ficaram ordenados pelo dígito mais significativo, ou já estavam ordenados antes e a ordem foi mantida porque o dígito da vez era igual. Bom, então qual é a complexidade dele? Então, veja, se nós usamos um algoritmo de complexidade f vezes n, então nós vamos fazer f vezes n d vezes, porque eu tenho que fazer para cada um dos dígitos. Como d é constante, isso aqui é da ordem de f de n, porque eu considerei a priori, né, que o número de dígitos era constante. Só que, como eu estou ordenando por dígito, e esses dígitos são números inteiros de 0 até a base, né, se eu estou trabalhando com base 10, é de 0 a 9. Então, o counting sort é naturalmente um método interessante de ser usado aqui. Ele é linear e ele é estável. Então, usando esse algoritmo que tem essa complexidade, então f de n é n mais k para ele, como k é da ordem de n, ou seja, inferior a n, geralmente é uma constante também, porque é a base, então nós estamos ordenando em tempo linear, como fizemos também com o counting sort. Então, a ordenação aqui é em tempo proporcional a d, que é o número de dígitos, vezes a soma entre n, que é o tamanho do vetor, e k, que é a base na qual os números estão representados. Então, se for base 2, k é 2, se for base n, se for base 10, k então é 10. Tá? E isso, novamente, não contraria a prova de cota inferior para a ordenação, justamente porque nesse modelo nós não estamos fazendo comparações diretas entre os elementos da entrada, nós estamos comparando dígitos, que é outro tipo de operação. Se nós tivéssemos usado, no lugar do counting sort, o merge sort, nós gastaríamos tempo n log n em cada uma das d ordenações.
E isso não seria interessante. Por isso usamos o counting sort. Mas veja, se quiséssemos ordenar os números do vetor original usando um algoritmo ótimo no modelo de árvore binária de decisão, nós gastaríamos n log n operações. Mas o radix sort, ele é um algoritmo linear, só que na expressão exata da complexidade dele aparece d vezes o tempo gasto pelo radix sort, que nesse caso é linear, então aparece d vezes n. Se o número de dígitos for muito grande, então nós temos um problema, porque ele agora passa a pesar na expressão da complexidade. Então, enquanto d for menor do que log n, significa que o número de dígitos do número é relativamente pequeno comparado com log n, então a gente deve usar o radix sort. Então, quando você estiver ordenando números inteiros, se você já tiver a sua biblioteca de ordenação lá pronta, se você sabe que você tem um número tem um vetor de pelo menos 1000 números para ordenar, e se esses números estão representados na base 10, então isso significa que o log de 1000 na base 2 é cerca de 10, você tem a base 10, então você pode esperar um comportamento muito parecido entre o que vai acontecer com o merge sort e o que vai acontecer com o radix sort. Agora, se o vetor começar a aumentar bastante, aí o número de a base que vai representar aí o número de dígitos para você, ela pode ser tão pequena que vale a pena você converter para o outro método. Muito bem. Diga. Por que isso? Entre elementos. Ah, sim. Então, veja, o que acontece não é uma questão de ser mais rápido. É que no modelo de árvore de decisão binária, está previsto que você pega 2 elementos da entrada, compara os 2 e toma uma decisão. Nesse método, você pega 2 desses números da entrada, extrai o dígito deles, e agora você faz a comparação entre esses 2 dígitos aqui. Nós estamos assumindo que o número de dígitos é fixo. Então, é aí que o log n desaparece. Da complexidade do n log n lá do merge sort ou do heap sort, esse log n que some quando você tem a complexidade linear aqui é porque, na verdade, ela vira d vezes n. Para cada comparação entre 2 dígitos, você faz uma comparação semelhante ao que seria a comparação entre 2 elementos da entrada. Sim, faz. Não, o que não, veja bem, foi levado em conta, sim, que a comparação entre dígitos é uma operação que é contada na descrição da complexidade do método. Nós não desprezamos essa ação da comparação. Tudo que eu disse foi o seguinte: comparar 2 dígitos não é a mesma coisa, ou seja, não se encaixa no modelo de comparar 2 elementos integralmente, porque você tem que passar pelo processo de extração de um dígito. Então, se eu tenho o número 15 e quero comparar com o número 14, eu pego o 15 e o 14 e comparo. Mas se eu quiser comparar o 5 do 15 com o 4 do 14, eu tenho que extrair esse número primeiro. Quanto tempo toma para eu extrair o 5 do 15? Eu tenho que fazer certas operações. Eu tenho que fazer a multiplicação do 15 por 10, para poder jogar, divisão do 15 por 10, depois cortar o resto fora, multiplicar novamente por 10, que é equivalente a fazer o shift, depois subtrair do 15 esse 10 que eu obtive desse modo para eu arranjar o 5. Essas operações que eu estou fazendo aí, tem uma delas que não pode ser feita por comparação em tempo constante. Mesmo que eu incluísse no método a possibilidade de fazer produto e subtração, existe a operação de tomada de piso. A operação de tomada de piso é aquela que me permite pegar 1,5 e transformar em 1. Essa operação eu não consigo fazer em tempo constante no modelo de árvore de decisão binária. Tá? Eu posso entrar nisso depois se você quiser, mas no fundo corresponde ao seguinte: achar o piso de um número real que está entre 1 e n necessariamente leva tempo log n. Então, se eu quisesse fazer essa ação de extração de dígito no modelo de árvore de decisão binária, eu precisaria gastar tempo log n cada vez que eu tenho que extrair o dígito. E isso reintroduziria um fator log na complexidade
produzindo o n log n que eu já tinha antes e que eu estou tentando evitar, incluindo uma operação nova, que é a operação de piso no modelo. Tá? Bom, se você quiser, eu te adianto. Por que gasta log n para achar o piso de um número real entre 1 e n? Porque o único jeito de fazer isso é por busca binária, que a gente acabou de provar que gasta log n. Legal. Bom, o que isso aqui está dizendo basicamente é o seguinte. Se os números que aparecem são razoavelmente grandes, ou seja, todos eles na vizinhança da ordem de n, isso significa que para a sua representação eu posso precisar de log n bits. Se eu posso precisar de log n bits, eu vou ter que fazer d ordenações por método de contagem. E quanto é d nesse caso? D é o número de dígitos, então d pode chegar a ser log n. Então, na verdade, o merge sort e o radix sort tendem a empatar, sempre que os números puderem ser grandes o suficiente para que o número de dígitos de grande parte desses números seja da ordem de log n. Então, isso é só para uma comparação entre eles. Tem um outro comentário aqui que acho que também é relevante, que é o seguinte: além de você fazer essa ordenação, possivelmente nos dígitos da base 10 ou da base 2, também é interessante pensar que você pode fazer essa ordenação por agrupamentos maiores de informação. Então, números que estão na base 16 correspondem a você fazer uma ordenação pegando os dígitos da base 2 de 4 em 4. E você pode fazer isso por grupo. É só você considerar que agora um grupo de 4 dígitos corresponde a um dígito de base 16, né, um dígito hexadecimal, e agora você faz isso aí de 4 em 4. Tá? Pode. E aí o tempo gasto vai ser esse número de dígitos vezes n, que é o tempo do counting sort. Então, pode ser grande. O tempo de achar esse número é O de n. E achar o número de dígitos dele, esse aí envolve uma operação que não pode ser só baseada em comparação se você quiser fazer em tempo constante. Você vai ter que fazer truncamento, né? Quer dizer, a operação de divisão inteira, ela no fundo é uma operação de piso. Você vai ter que fazer essas operações para você ir comendo os dígitos um a um e decidir quantos tem. Certo? Então, se você tem um número que você sabe que está na base 10, e você pega esse número div 10, usa a operação div, você o que fez? Comeu um dígito. Chegou em 0? Não. Faz outro div 10. Comeu outro dígito. E vai fazendo isso. Com isso você descobre quantos dígitos tem. Mas você precisa do div 10. O div 10 é uma operação de piso. A operação de piso não está no modelo de árvore de decisões binárias. Então não dá para converter esse algoritmo para lá e dizer eu estou fazendo o radix sort dentro do modelo de árvore de decisão binária. Não, ainda não. Você ainda precisa calcular o div. E o div é um piso. E o piso gasta o que eu estava explicando para ele, log n, para ser calculado. Bom, então isso aqui basicamente é para dizer que você pode usar agrupamentos de dígitos e fazer essa mesma conta. Eu vou pular isso daqui, é a mesma coisa disso, vou pular também. Esses slides vão estar lá, vocês podem ver depois lá na página. Quero chegar na questão do bucket sort, antes da gente ficar sem tempo aí. Então, como a gente tinha dito, né, nós vamos ordenar n elementos distribuídos uniformemente no intervalo 0, 1. Como é que a gente faz isso? Mapeando esses elementos para uma de 10 posições. Tá? Então, suponha que o vetor A está da posição 1 até a posição 10, com esses números, que são números entre 0 e 1, inclusive 0, exclusive 1. O que a gente faz? Pega cada número desses e faz o seu mapeamento segundo o dígito mais significativo dele no bucket, ou no balde, ou na caixa, ou na gaveta, correspondente a esse número. Então, na linha 1, eu vou ter todos os números que é 0,1 alguma coisa. Na linha 2, todos os números que são 0,2 alguma coisa, e dentro dessa linha, ordenados. E a ideia aqui é procurar fazer essa ordenação também de maneira eficiente. Depois, para ler os números em ordem crescente,
eu leio todos os números da primeira lista e todos os números de cada uma das listas subsequentes até embaixo, com isso eles estão ordenados. Bom, como é que é a cara do algoritmo propriamente? Ela utiliza aqui a função piso. Faltou fechar o piso aqui. Ela utiliza aqui a função piso, então pega n vezes AI, faz o piso disso, isso te dá o dígito mais significativo da expressão decimal do número. Você coloca então esse número na posição AI, esse AI é uma lista ligada, e depois de mapeados todos esses números lá, você faz a ordenação de cada uma dessas listas, e você pode fazer isso daí, por exemplo, usando insertion sort. E a razão pela qual o insertion sort aqui é conveniente, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá? E depois é só concatenar essas listas como eu tinha indicado. Então vejam, se você pegar dois elementos, x e y, e x for menor do que y, eles vão terminar ou na mesma lista, se o dígito mais significativo da sua expressão decimal for o mesmo, ou eles vão ser colocados em listas diferentes. Vamos chamar de lista BI e lista BJ. Se eles forem colocados na mesma lista, com x menor do que y, né, x antecedendo y, então na concatenação final o x vai aparecer antes. Exatamente o que a gente quer, ordem crescente. No segundo caso, como o x é menor do que y, se o x foi para BI e o j foi para BJ, e o i é menor do que j, nós vamos ler primeiro a lista onde está o x antes de ler a lista onde está o y. Então, também, neste caso, o x vai aparecer antes do y. Então, isso aqui basicamente estabelece a corretude do bucket sort. Mas quanto é que ele gasta? Qual é o tempo para a sua execução? Ora, nós estamos usando uma ordenação, no final das contas, baseada em insertion sort para ordenar todas essas listas. Então, a expectativa é que quem vai dominar esse tempo que descreve a complexidade do bucket sort é a complexidade do insertion sort. Ele é quadrático. Então, no pior caso, de fato, o bucket sort vai ser quadrático. Porque é o insertion sort que é quadrático que está sendo usado para fazer essa ordenação. Só que, curiosamente, o tempo esperado é linear. A ideia disso vem do seguinte. Lembra que nós falamos que os números estariam distribuídos uniformemente no intervalo 0, 1? Ou seja, não é um conjunto de números que pode ter qualquer tendência, né? Nós estamos pensando nos números da entrada como sendo advindos de uma distribuição uniforme, nesse intervalo daqui. Então, o tamanho de cada lista que vai aparecer é para ser relativamente pequena. Então, as ordenações dessas n listas, o tempo esperado para elas, como elas são listas pequenas, é da ordem de n. Você não tem uma chance, de fato, de que ocorra que numa dessas listas apareçam todos os números, ou quase todos os números. Quer dizer, a ideia é que cada lista dessa fique curta. Então, o insertion sort é muito rápido nisso daí. No livro do Corman tem os detalhes dessa análise. Então, o ponto é o seguinte. Em aplicações diferentes, você pode ter o counting sort ou o radix sort, que são algoritmos lineares, ou, no caso de você saber a priori que os seus dados vêm de uma distribuição uniforme, e são números que você consegue facilmente mapear para números entre 0 e 1, você pode usar o método do bucket sort. O tópico seguinte da disciplina é o de estatísticas de ordem, e ele tem essencialmente duas versões que a gente precisa estudar. A primeira delas é muito mais simples do que a segunda e é baseada exclusivamente no algoritmo de partição do quicksort para a gente determinar o elemento mediano ou o késimo elemento de um vetor. A segunda é um método mais complexo porque ele busca atingir uma eficiência de pior caso que o método anterior não atinge. Então, usar o método da partição do quicksort para fazer a determinação do elemento mediano ou do enésimo ou do késimo elemento num vetor de n elementos pode levar tempo quadrático no tamanho do vetor, enquanto que existe o método de pior caso linear. Então, o que significa o problema da seleção, que é esse problema fundamental da área de
estatística de ordem. Nós temos n números reais, nós temos um dígito i, e nós queremos saber qual é o iésimo menor dígito do conjunto A. Bom, se i for 1, eu quero saber quem é o mínimo desse conjunto A. Se i for n, eu quero saber qual é o máximo. Se i for piso de n mais 1 sobre 2, eu quero saber qual é o elemento mediano. Ou se o número for, se o n for par, então essa conta daqui vai corresponder à mediana inferior ou à mediana superior. Então, se nós queremos determinar o mínimo do vetor, ou seja, se i é 1, tudo que a gente faz é um laço onde eu fico procurando qual é o menor elemento, gasto tempo n para fazer isso. Nós vimos que não é possível achar o maior elemento em menos do que n-1 comparações, só que não foi na aula passada, foi nessa. Suponha agora que eu quero achar o mínimo e o máximo ao mesmo tempo. Será que eu consigo tirar algum proveito das informações que vêm da busca pelo mínimo para facilitar a busca pelo máximo ou vice-versa? Então é exatamente o que esse algoritmozinho aqui faz. Nós queremos determinar ao mesmo tempo o mínimo e o máximo, supomos que é o primeiro elemento. Para cada elemento visitado agora, eu verifico se ele for menor do que o mínimo, eu atualizo. Se ele não for menor do que o mínimo, então pode ser que ele seja maior do que o máximo. Nesse caso, eu atualizo, eu faço o teste e aí atualizo o máximo. E depois devolvo isso daqui. Bom, quantas operações esse algoritmo está fazendo, né? Ele está fazendo 2n menos 2 comparações. Mas será que dá para fazer melhor do que isso? Então, na verdade, dá para fazer em essencialmente 3 vezes n sobre 2. Vocês fazem alguma ideia como é que a gente faz isso? É aquela história que eu mencionei antes, né? Se um elemento tem que participar de pelo menos uma comparação, se eu fizer as comparações em pares, todo elemento participa de uma comparação, mas eu não estou fazendo n-1 comparações. Então, aqui eu tenho duas respostas que estão sendo buscadas, o menor e o maior. E quando eu faço a comparação entre um par, aquele elemento que ganhou essa comparação, ele é maior, ele não pode ser o mínimo mais. Então eu tanto obtenho uma informação que me ajuda a determinar quem é o máximo, possivelmente esse elemento que ganhou a comparação, mas eu também ganho a informação de que ele certamente não é o mínimo, porque ele ganhou uma comparação, eu não preciso mais compará-lo com mais nada. Então um elemento que ganha uma comparação não precisa ser comparado com elemento algum mais para decidir que ele não é mínimo. E um elemento que perdeu a comparação não precisa ser comparado com nenhum elemento mais para decidir que ele não é máximo. E é aí que vem a economia. Então isso resulta em 3 comparações para cada 2 elementos em que eu queira encontrar o mínimo e o máximo. Então, eu tenho 3 elementos, com 2 comparações eu consigo determinar o mínimo e o máximo. Então, por essa razão, eu vou gastar essencialmente 3n sobre 2 comparações para achar o mínimo e o máximo simultaneamente. Este já é um exemplo de um problema para o qual a demonstração de cota inferior é não trivial. Tanto que ele é um exercício que está no Cormen estrelado. É um trabalho não trivial se mostrar que 3n sobre 2 é o número mínimo de comparações para achar ao mesmo tempo o elemento menor e o elemento maior de um vetor. Mas vamos voltar então para o problema da seleção genérica. Eu quero achar o iésimo elemento do vetor para um i dado. Primeira solução, ordena o vetor. Vai na posição i, esse é o elemento que está sendo procurado. Ora, esse método daí certamente gasta n log n. Mas será que não dá para fazer melhor? Porque veja, eu consigo achar o mínimo, eu consigo achar o máximo, eu consigo achar o mínimo e o máximo em tempo O de n. Será que eu não consigo achar o iésimo em tempo O de n? A primeira tentativa que evita a ordenação é o uso do método da partição que a gente viu para o quicksort. Então veja, se no método da partição eu buscava encontrar uma maneira de particionar o vetor entre elementos menores e elementos maiores do que um certo pivô, depois de fazer isso, se o iésimo elemento que eu estou procurando pode ser determinado buscando apenas na parte inferior à q-ésima posição do vetor A, eu posso jogar fora completamente todo o pedaço do outro lado
desse pivô. E vice-versa. Se eu sei que o iésimo elemento que eu estou procurando tem um índice que está do lado direito do pivô, eu posso jogar fora toda a porção do vetor que ficou à esquerda do pivô. Então, se eu estivesse procurando o terceiro menor elemento desse vetor A de baixo, eu poderia desprezar todos os elementos que estão à direita de Q, porque Q já é maior do que 3. Então, é esse descarte de uma porção substancial do vetor da entrada que me permite esperar uma solução mais eficiente. Então, o particione, vocês lembram como é que ele funciona? Ele toma o elemento da última posição como sendo o pivô, e depois ele faz esse laço aqui, onde ele vai realizando trocas de maneira que todos os elementos menores estão à esquerda do pivô, todos os elementos maiores estão à direita. Então, no método da seleção, para determinar onde está o iésimo elemento, eu tomo o método de particionamento do Quicksort e aplico o método de particionamento inteiro. Ou seja, ele escolhe o pivô, coloca o pivô na posição certa, joga todo mundo menor para a esquerda, todo mundo menor para a direita, e ele devolve a posição em que o pivô caiu. Agora eu comparo. Por acaso I é igual a K? Se for, eu já achei o iésimo menor. Se por outro lado I for menor do que K, eu só vou procurar do lado esquerdo. Se I for maior do que K, eu vou procurar do lado direito. Então eu jogo fora efetivamente uma parte aí do vetor. O problema é que ao jogar fora essa parte do vetor, se os pivôs forem caindo na minha mão de maneira que a parte jogada fora é sempre de tamanho O de 1, o vetor está diminuindo muito lentamente de tamanho. Cada vez que eu faço uma partição, eu estou gastando tempo proporcional ao tamanho do vetor. Eu gasto tempo O de n, quantas vezes? Se eu jogo fora um pedacinho do vetor de tamanho 1, eu vou gastar O de n vezes a aplicação do partition, que por sua vez gasta tempo linear. Então esse algoritmo aqui tem o pior caso esperado, resultado dessa relação de recorrência, que é quadrado. Puxa, mas a gente não queria fazer, não era melhor do que n log n? Sim, mas esse algoritmo aqui, em pior caso, ele é n quadrado. Mas será que ele é sempre n quadrado? Não, o que acontece, na verdade, é que no caso médio, ele é linear. E a análise de caso médio dele é muito parecida com a análise de caso médio do Quicksort. Se você passar a usar o particione aleatório, em lugar do particione normal que a gente viu antes, que é praticamente a mesma coisa, né, que nós já tínhamos visto lá atrás, a relação de recorrência agora, note, antes nós tínhamos uma soma para a análise de caso médio do Quicksort aleatório, que era a soma de t de k menos 1 com t de n menos k. Era essencialmente isso. Mas agora nós queremos fazer a análise do caso médio do que ocorre quando eu jogo fora uma das duas partes. No Quicksort eu não jogava, eu tinha que fazer um e o outro, então por isso eu somava. Agora, o particione vai jogar fora uma parte. Ela pode ser pequena, mas na média, se você olhar para essa expressão daqui, dividir isso por 1 sobre n e fizer as contas, que são essas aqui basicamente, né? Qual é o máximo disso? O máximo é t de k, onde eu agora faço essa alteração, porque novamente as parcelas aparecem todas duplicadas. Então, achar esse máximo corresponde ou a esse número, se o k for maior do que o teto de n sobre 2, e n menos k, se o k for menor ou igual do que o teto de n sobre 2. E essas parcelas elas aparecem sempre duas vezes, por isso esse 2 que aparece aqui. Tá? Muito bem. Então, agora, provando que t de n é menor ou igual do que c vezes n por substituição, aplicamos a hipótese de indução aqui nesse ponto, e agora contas muito parecidas com aquelas que a gente fez no caso do Quicksort. E no final das contas, acho que tem uma passagem a mais aqui. Isso. No final das contas, nós chegamos que t de n, de fato, é menor do que c vezes n. Portanto, é linear. Então, o caso médio da determinação do iésimo elemento de um vetor de n elementos, caso médio, usando o particione aleatório, é linear. Embora o pior caso dele possa ser quadrático.
Então, complexidade de caso médio é essa. Para a determinação do iésimo elemento. E se você repetir aquele exercício que eu deixei para você fazer com relação ao quicksort, para mostrar que o caso médio dele é ômega de n log n, repetir a mesma coisa aqui, você vai obter que a complexidade de caso médio do select aleatório é ômega de n. Como ela é O de n, então ela é θ de n. Ou seja, no caso médio, determinação do iésimo menor elemento feito pelo selection aleatório é O de n, caso médio. Tá? Não, eu provei que o caso médio é n log n. O pior caso dele é quadrático. Sim. Eu posso ter algum algoritmo do pior caso é n log n, no caso médio, que na prática o que mais acontece é n? Tá. O caso médio ser O de n. Na prática, ele seria um algoritmo se o caso médio parece muito. Foi exatamente o que a gente fez no caso do radix sort, quando o número de dígitos é fixo. Veja, o caso... para formalizar isso, eu teria que entrar em como converter porque você está falando no modelo de árvore de decisões binárias. Então, eu teria que pegar um algoritmo desses lineares que nós vimos, portar esse algoritmo para dentro do modelo de árvore de decisões binárias, fazer as conversões necessárias para que as operações utilizadas sejam essas, para poder mostrar o seguinte: o caso médio desse algoritmo, por causa do parâmetro, no caso do radix sort seria o número de dígitos. Por causa do número de dígitos ser finito, então esse algoritmo aqui, ele trabalha em tempo linear no caso médio. Mas ainda assim o pior caso dele é n log n, nesse modelo. Mas tem todo um trabalho para ser feito, porque ele está no modelo separado. Eu tenho que trazer para esse modelo aqui. Tá? Mas sim, a verdade é que sim, é possível que o caso médio seja inferior ao pior caso. É o caso do próprio quicksort. O caso médio dele é n log n. E o pior caso dele é n quadrado. Bom, então, o que nós teremos na aula seguinte à prova? A continuação de estatísticas de ordem, mas agora com o método linear em pior caso. Então, para a prova de terça-feira próxima, vocês têm os tópicos que nós vimos até agora, que foram o início da disciplina, né? Modelos computacionais. Depois disso, vimos técnicas de prova. Depois vimos, me ajudem a lembrar aí, provas por indução, projeto de algoritmos por indução, classes de funções, relações de recorrência, teorema master, algoritmos de ordenação, vários deles, análise de pior caso e caso médio de alguns algoritmos e estatística de ordem baseada no método de seleção utilizando o partition do quicksort. Eu acho que eu cobri tudo. Esqueci alguma coisa? Não, é isso aí. Então, na próxima aula, depois da prova, entra selection por método linear. Tem aula de exercícios agora, começando ao meio-dia, com vários exercícios, inclusive da matéria vista hoje. Tá? É meio-dia. Que sala que é? CB12. Tá?